Olá a todos, muito bom dia. Hoje, na coluna sobre misticismo, sobre introdução ao misticismo, conforme anunciado no vídeo anterior, nós vamos debater a introdução a vários assuntos, né? No vídeo anterior, vocês viram uma introdução ao tarô, que eu fiz sozinho. Mas hoje eu tenho a felicidade, eu tenho a honra de ter comigo uma pessoa que, além de um grande amigo, é alguém de um conhecimento muito grande de vários aspectos da magia. Nós temos aqui diante de nós um magista que eu chamo de primo porque somos de ordens que são irmãs, então somos primos, e de certo modo irmãos em espírito. Eu tenho aqui a felicidade de trazer Jackson Carlos Aragão para que nós possamos conversar um pouco sobre uma introdução breve a práticas mágicas, a magia cerimonial e teurgia, e vamos falar um pouquinho da seriedade que esse assunto merece. Então, Jackson, queria que você falasse um pouco de você, né? Como você costuma trabalhar, de onde você é, enfim, o que você queira fazer para se apresentar para o público do canal que vai poder ver o nosso bate-papo. Tá, bom dia a todos, né? Isso. Bom, pessoal, meu nome é Jackson, eu pratico magia basicamente desde os meus 13 anos. Minha família já tem uma certa tradição com essas questões, que já vem de avós, esse tipo de coisa, mas eu mesmo comecei a estudar mais a partir dos 13 anos. E desde lá, quando eu falo estudar, não é simplesmente uma curiosidade ou um romantismo da visão que se tem hoje. Não, eu pegava para estudar mesmo, valendo. Porque eu estava estudando em colégio de padre, então eu era meio rebelde ao Sim. sistema. Aí o que eu fazia? Eu comecei a ler os livros que os padres não queriam que eu lesse. E aí comecei a me interessar por esse lado da mística, do esoterismo. E desde lá para cá a gente vem trabalhando aí, vem estudando em diversas ordens, e diversos sistemas, estudando e também praticando, porque não adianta mesmo também ser só estudar e não praticar. E venho trabalhando principalmente com orientação assim, como eu falo, tem um pessoal que sempre chega e olha e fala: "Ah, mestre". Eu não gosto do título de mestre. Eu sou mais o cara que dá os toques. Por quê? Eu gosto muito de ajudar a pessoa. E o Pablo já me conhece, parece que eu tenho meio que um karma de ajudar aquelas pessoas que mexeram com o que não deveriam mexer, Sim. e aí eu tenho que ir lá ajudar as pessoas. Principalmente essa juventude de hoje, que vai ser a pauta dessa nossa conversa Sim. aqui, que é Aham. justamente a gente chama hoje de magia Kisuko, que o É cara quer mesmo. que venha num pacotinho e fica pronto com chacoalhar de mão. Aham. Basicamente isso. Abracadabra, irmão. Abracadabra. Abracadabra, né? Ah, Jackson, Exato. é muito interessante quando você fala da questão da mestria, né? Eu também, em dado momento, hoje eu estou vinculado à Ordem Rosa Cruz. Eu voltei, na verdade, eu fiquei afastado da Ordem Rosa Cruz um bom tempo, voltei até a MORC, certo, e tenho seguido. E eu pertencia anteriormente a uma ordem que foi extinta há alguns anos. Tá? Era uma ordo draconiana que é diferente da loja draconiana lá da Astro Argento. Tá? O pessoal até confunde às vezes, fala: você é luciferino? Eu falo: não sou. Com respeito a quem possa ser, mas eu não sou. E num dado momento, eu cheguei a ter um título que as pessoas me chamavam de mestre. Eu ficava profundamente incomodado com isso, como fico, porque muitas vezes eu sou aprendiz. E eu não quero ser, e aí, apesar de não ser uma coisa de religião, né? Eu não quero fazer como dizia na Bíblia, ser igual o céu que está guiando o céu para levar os outros para o barranco. Quando muito, a Exatamente. gente dá os toques, né? O problema é que Raul Seixas, antes de nós, falava que enquanto Freud explica, o diabo dá os toques. É, É. é uma coisa bem complicada. As pessoas acham que a gente é o diabo, cara. Certa vez, para você ter uma ideia, numa determinada cidade do interior do Rio, que eu não vou dizer qual é nunca, nem sobre tortura, eu estava vendo, num determinado ano, previsões meteorológicas, né? Porra, eu não sou um cientista, mas aí eu olhava lá e anunciava todos os canais, canal da NASA, Weather Channel, sei lá, que eu falo um inglês péssimo, porra,
Google e tal anunciavam que num determinado período de tempo ia chover muito naquela cidade. E ninguém tinha ideia disso. Pô, eu fui até a Defesa Civil, aí eu disse, pessoal, eu estou com esses dados aqui, vocês querem dar uma olhada? O pessoal, vai lá na rádio. Eu fui à rádio, cara. Aí cheguei à rádio, dei uma entrevista na rádio. O professor Paulo da UF está falando e tal, que vai dar uma enchente, não sei o quê. Rapaz, você acredita que ao invés das pessoas se prepararem, aconteceu a enchente e eu fui acusado de ter conjurado uma tempestade ou coisa assim para arrasar a cidade. E aí falaram que eu tinha trato com demônio e não sei o quê. Quando alguém me diz isso, Jackson, eu digo assim, eu não posso ter trato com o demônio porque o demônio não tem como pagar o meu preço. Né? Então... E é onde eu quero chegar quando eu estou comentando isso. Né? Essa chamada magia Kisuko, né, dessa geração aí muito influenciada por filminho de Harry Potter, às vezes tem até preguiça de ler o livro, né? Ler o filme. Né? Filminho de Harry Potter, às vezes o cara viu, não o gibi, às vezes o cara viu o filme do Constantine, né? Viu umas coisas aí. Ela começa, muitas vezes, na minha opinião, geralmente com o que há de mais pesado em termos de magia. Sei de casos, por exemplo, do cara que diz que pratica magia sexual somente para ir lá e atrair as garotinhas para alguma coisa, ou vice-versa, né? Ou às vezes vice-versa. E às vezes praticando arte de conjuração sem ter o mínimo conhecimento do que está fazendo e às vezes sem ter força de vontade. Às vezes o cara não tem força de vontade suficiente para enfrentar o pai e dizer, pai, eu vou sair de casa. Mas ele acha que vai conseguir controlar um demônio. Demônio, exatamente. E aí, meu camarada, eu queria que você fizesse um comentário sobre a sua opinião sobre magia, de conjuração especialmente, né? E como é que a gente deve encarar isso? Qual a seriedade que isso merece? Como você vê esse assunto? Sim. Tá aí, uma coisa que você falou, 2 pontos que eu acho interessante hoje. Você falou um ponto ali do cara que usa magia para atrair meninos. É notável o número de denúncias de estupro e violência sexual hoje, por causa desses pseudo-magistas que querem fazer iniciações com jovens que não têm muita coisa na cabeça, que não para pensar o mínimo e acaba sendo abusada por um sem-vergonha desse que se usa do título. Sim. De, eu sou o mestre. Primeira coisa, já começando por aí. Ainda mais quando usa o termo mestre quântico. Ele já sabe que é um charlatão e tanto. Foi igual o meme que você mostrou. O mestre quântico pode estar lá ou pode não estar, né, cara? Não está, exatamente. Então, o que acontece? A pessoa não tem esse conhecimento e acaba sendo ludibriada por esse tipo de sem vergonha. Perfeito. Agora, a magia de invocação, hoje, nos dias de hoje, graças à internet, aos PDFs, é uma das magias que mais me preocupa, porque é o que está levando muito mais jovens a clínicas psiquiátricas, a outra coisa do que drogas. Porque é o seguinte, você vê, muita comunidade trata a Goécia como sistema. Não, eu mexo com a magia Goécia. Eu tenho o sistema de magia Goécia. Sendo que Goécia não é um sistema, é parte de um sistema que o magista deve dominar as outras partes primeiras para depois ter o contato com esse tipo de entidade. Perfeito. E lembrando que são entidades que não estão nem aí para você, não são entidades que são suas amigas, não são entidades que querem ser suas amigas. São comerciantes do submundo, são comerciantes de esferas inferiores. Então, o que eles fazem? Eles querem lucro. É igual um banco. O cara que tem a noção de fazer, o banco vai me ajudar. O banco não vai te ajudar. O banco vive de comprar e vender dinheiro. Comprar dinheiro barato e vender caro a você. E se lasque. Se você não conseguir pagar, ele toma o que é seu. Mesma coisa na Goécia. E essa juventude, e não só a juventude, eu falo assim, os iniciantes em magia, eles veem o Grimório como, eu até vejo assim, como uma pessoa da Idade Média. Porque na Idade Média, todos esses grimórios tinham como ficar rico, como conseguir um amor, como não sei o quê, de forma muito fácil. Porque na Idade Média era um inferno. Você era pobre, não tinha expectativa de melhoria de vida, então qual que era a sua melhoria de vida? Ficar rico magicamente ou conseguir casar com uma mulher rica magicamente. Porque sendo você pobre com magia, só com a ajuda do cão. Então não tem. E as pessoas hoje, em pleno século XXI, ainda tem aquela ideia medieval
de que Sim. eu vou obrigar um demônio com a minha baixa autoestima, eu tenho um problema de relacionamento amoroso cujo qual eu não consigo convencer a minha própria psicologia que a outra pessoa não vale nada e mesmo assim eu ainda quero ela, vou Sim. usar uma entidade que tem mais de milhões de anos, Exato. que tem uma força de vontade muito superior a mim e eu não tenho nem autoestima, vou querer mandar num trem desse. Pois Então, é. quer dizer, é um prato cheio para a loucura, para a pessoa se Totalmente. afundar cada vez mais. Aí daqui a pouco, de tudo não começa assim, como no filme de terror, que hoje eu invoquei, amanhã eu estou vendo o bicho. Não, é sutil, é um Sim. desequilíbriozinho, é uma continha de energia que não consegue pagar, é um arroz Sim. que queima, fala, mas isso é coisa que acontece na vida de todo mundo, uma Sim. vez ou outra. Mas Claro. começa a acontecer todo dia, todo dia, todo Sim. dia. Quando você vê uma bola de neve caos na sua vida, que simplesmente você chega num Perfeito. ponto que, infelizmente, eu já vi acontecer, de pessoas chegarem ao suicídio, que é outro serviço que eu Sim. faço, que eu trabalho assim voluntariamente, que é ajudar pessoas que tentaram suicídio. Não as que tiveram êxito, porque as que tiveram êxito eu não posso mais ajudar, mas as que tentaram. E para não tentar de novo, a gente ajuda, né? Claro. Auxilia nesse processo para se livrar dessas entidades e Sim. tentar dar uma melhora de vida Claro, para as conforto, né? pessoas. Deixa eu comentar duas coisas dentro do que você falou, Jackson, que remete um Uhum. pouco a uma experiência pessoal que eu queria compartilhar com você e com a galera que está nos assistindo. Né? Uma é um comentário primeiro. Né? Imagina o seguinte, um sujeito iniciante em magia, e aí ele pega logo de cara lá a clavícula Salomones, né? Ele pega, ele pega As o clavículas. livro de invocação de Salomão, que, entre outras coisas, na sua época, era conhecido como o homem mais sábio de todos os tempos. Essa sabedoria, né, não é uma sabedoria comum, porque ele era um iluminado. Tá? Isso aí não é para qualquer um, não. Beleza. E ele é jovem, não tem experiência, provavelmente não tem nem sequer as memórias das suas vidas anteriores, e ele vai conversar e negociar com uma criatura com milênios só naquele plano, porque você não sabe de onde ele veio antes. Exatamente. Que conhece a humanidade de uma forma que essa pessoa que está negociando não vai conhecer. E aí ele entra, e o sujeito, na sutileza, ele o envolve, ele o enreda. Né? E ele faz parecer, e geralmente me parece que muitas vezes isso é feito de modo a inicialmente inflar o ego dessa pessoa que tem uma baixa estima. O cara se acha um super poderoso. Não, agora, porra, eu sou um doutor estranho da Marvel. Porra, eu conheço tudo. Não, cara, você não é. Você é, como diria o sábio Dolinho, você é um mongolão, achando Um que você é um mongolão. mongolão. Né? Ou seja, você é uma pessoa que não é ridículo. Você se torna ridículo. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu queria contar um caso que aconteceu comigo, obviamente sem dar identificação, né, das pessoas. Certa vez uma pessoa me liga dizendo que estava atormentada por um espírito que ele vinha invocado. Atormentada, não conseguia dormir, não conseguia fazer nada, não conseguia tomar banho, não conseguia comer. Eu pensei, pô, o bagulho tá doido mesmo, né? Aí usei lá um oráculo, né, para poder ver a situação primeiro, porque eu não sou, diferente de certas pessoas, não sou imprudente de entrar num buraco que eu não consigo sair, né? Então, vamos lá. Olhei lá, rapaz, não tinha nada. Aparentemente, o oráculo não me mostrava nada. Falava que não tinha entidade nenhuma ali. Aí eu pensei, bom, tem um indicador, vou lá conversar com o cara, mas vou protegido. Aí, rapaz, fui mais do que hoje. Pô, estou botando uns anéis aqui, uns negócios, umas coisas, mas fui precavido, né? Aí fui lá, oi, bom dia e tal, entrei, aí a mãe dele desesperada, sempre a mãe sofre pra cacete, né, cara? Pô, mãe, meu filho tá lá e tal, pô. Aí fui eu lá. Realmente não tinha nenhuma entidade, Jackson. Não tinha nada. O que tinha ali? Tinha um rapaz que leu alguma coisa, se impressionou com o que leu, Exato. tá? E estava acreditando que era um espírito maligno. Você sabe o que eu fiz? Eu fiz um negócio, não fiz nada de magia, cara. Eu usei o artifício psicológico que ajudou. Uhum. Naquele caso, eu falei para ele assim, olha, eu ordeno nesse momento que você volte ao seu estado normal. E eu ordeno à criatura que está aí que me obedeça. Aí ele chega para mim e diz, mas mestre Pablo, como você pode fazer isso? Eu falei, vou revelar a você um segredo. Meu nome não é Pablo, meu nome é Legião. Eu sou Legião,
que você viu na Bíblia. Eu tenho ordem de mandar em qualquer demônio que esteja aqui, eu estou mandando que saia. E eu estou ordenando a você que, nesse momento, vá para baixo, se alimente e vá dormir. Porque senão você vai ter um problema comigo, entendeu? E fui embora. O que eu fiz? Eu tive que entrar na fantasia dele. Sim, tá? Exato. Para retirá-lo do mundo da fantasia e trazê-lo para o mundo real. Mas veja, o cara sequer chegou a invocar alguma coisa. Ele despertou, foi nele, uma série de problemas que ele já possuía. Né? Então é perigoso mesmo quando o cara falha. Até quando o cara falha, exatamente. Uma das linhas de pensamento que tem sobre as entidades mágicas é justamente isso. Tem magistas, não posso mudar a linha de pensamento deles, que é o seguinte: eles dizem que as entidades, na verdade, não existem, estão tudo dentro da sua mente. O universo é mental, numa ideia mais budista, vamos dizer assim. Tudo é mente. Sim. Só que aí entra aquela questão, a gente sabe que pela prática de ver certas coisas, e principalmente coisas que vão além do que a mente é capaz de produzir, que não é bem assim. Tem entidades realmente. Só que o interessante é que elas utilizam realmente a mente nossa. Como você falou, são entidades que têm milênios. E a coisa mais fácil para elas é mexer com a mente humana. Eles conhecem a mente humana, eles tiveram muito tempo para estudar cada aspecto da mente humana. Você está certo. Então eles conseguem entrar ali dentro de certa forma que você não acredita na existência real delas. Você fala, não, isso é coisa da cabeça. Aí a gente tem, o interessante de você falar desse tipo de entidade, igual o seu caso, é o mesmo que acontece em muitas igrejas por aí, não vou dizer qual cunho, mas que manifestam entidades psicológicas. Sim. Põem demônios psicológicos nas pessoas e retiram, fazem banimentos psicológicos. Na verdade, na minha opinião, nada mais é do que um tipo de hipnose induzida. Sim. Você induz uma pessoa... Coletiva. Exatamente. Projeta todos os problemas dela num personagem fictício, um demônio psicológico, cria esse demônio artificialmente e bane ele. Então, quer dizer, funciona? Obviamente funciona, porque você tirou a parte da psique da pessoa de uma forma interessante, até, vamos dizer, tem um mérito nisso. Perfeito. Mas não se trata de um demônio real. Eu vou até, assim, relatar um caso que nós fizemos entre amigos nossos uma vez. Foi num culto desse, e eu, na época, tinha a voz um pouco diferente, e conseguia mudar a voz. Ainda até consigo fazer uma voz mais demoníaca, mas na época eu era mais jovem, gostava muito de heavy metal, então trabalhava mais a voz. E eu me prontifiquei a incorporar um demônio nessa igreja sem o pastor saber. Uau! E quando o povo caiu, eu caí junto. Então o olho dele regalou e falou, peraí, aquele lá não estava no combinado. Não está no script esse negócio. O que é isso? E aí eu comecei a me contorcer e voltei ao normal. E ele foi perguntar, eu mudei a voz e deu o nome realmente de um demônio. Esse homem arregalou o olho. Um olhou pro outro e falou, e agora o que nós faz? Tem que chamar a segurança porque esse cara tá quebrando o negócio. Rapaz, e chamaram, e fizeram todas as orações e, obviamente, o demônio não ia sair. Claro, não tinha demônio. Rapaz, eu sei que eu parei a brincadeira, porque eu não aguentei, eu comecei a rir. A hora que eu escutei um deles falou assim, vamos chamar um padre? Eu comecei a rir. O pastor vai chamar um padre, cara. Aí o padre chama o pai de santo. Exatamente. Aí, o que eu quero falar com isso? Não é a brincadeira em si. É o que acontece geralmente. Esse pessoal começa com essa brincadeira de mexer com magia e acaba sobrando para um sacerdote sério tendo que socorrer esse pessoal. Quantos magistas a gente não tem de diversas ordens que começa aqui com aquele arrotando, não, porque minha ordem é superior, porque não sei o quê, e termina num terreiro de umbanda, pedindo ajuda a um pai de santo, a um preto velho, para ver se tira a entidade, porque realmente falta-se fundamento, até mesmo dentro da própria doutrina, não segue. Ele quer resultado, ele quer o que suco. Esse é o problema da magia de hoje. Perfeito. É a falta de dedicação e estudo. Total. E eu quero fazer um comentário rápido dentro disso que você falou. Eu tenho um amigo que é pastor, que você sabe que nós, que levamos com alguma seriedade esses assuntos místicos, eu particularmente não tenho problema com nenhuma religião. Às vezes algumas religiões têm problema com a minha forma de pensar, mas aí é com elas, beleza? Eu tenho um amigo que é pastor.
E aí, num dado momento, ele contou para mim que outros pastores disseram assim: você é um pastor muito fraco, porque eu nunca vi você tirar um demônio na sua igreja. Eu nunca vi cair ninguém na sua igreja. Você é muito fraco. E ele respondeu assim: não, meu amigo, sabe o que acontece? Na minha igreja, quem é convidado a entrar é o Espírito Santo de Deus e não os demônios. Eu convido os fiéis que querem Exato. orar e estudar a palavra e convido o Espírito Santo de Deus, que eu nem tenho garantia se ele vem. Às vezes eu acho que ele vem, mas eu nem sei se ele vem. Mas eu convido Uhum. sempre. Mas eu não fico convidando demônio para vir para minha igreja, Demônio. não, entendeu? Eu estou interessado em outra coisa. E aí ele deu uma resposta que me pareceu bem coerente, né? Ou seja, você Totalmente. está interessado, né, no fundamento mesmo, né, na prática daqueles valores, ou você está interessado em um espetáculo, que o circo faria bem melhor, eu acho. Né? E aí, Jackson, eu Uhum. quero entrar num ponto contigo, que é um ponto sensível, né, um ponto delicado, mas que Uhum. ele é importante da gente tocar. Nesse canal aqui, rapaz, ele é um estilo que ele é uma mistura daqueles debates que a gente vê na CNN com o Ratinho Livre. Então tem hora que a gente vai trazer Sim, alguns sim. pontos que são pesados, né? Por exemplo, eu e você temos um consenso no sentido de que existem várias realidades, certo? E essas realidades o sujeito acessa usando a mente, usando às vezes alguns rituais, né? E muitas vezes o sujeito demora anos até conseguir essa capacidade, Uhum. né? Ou melhor, às vezes alguns têm a capacidade, mas até controlar essa capacidade levam anos. E aí você precisa de doutrinas, tem um monte. Você precisa de conhecimento, você precisa de estudo, né? Ah, e aí o aspecto que mais me preocupa é o seguinte: hoje em dia, conforme você diz, a magia que suco quer tudo rápido, quer tudo rápido. E às vezes nessa de querer tudo rápido, ela está trazendo um mal não só individual, mas também coletivo, na Exato. medida em que às vezes tem milhares de pessoas fazendo isso. Eu já vi, por exemplo, no Facebook, pessoas teoricamente ensinando, né, a fazer conjuração e uns 800 pessoas tentando copiar aquele negócio, tentando fazer de qualquer maneira, atabalhoadamente. E aí, rapaz, eu fico pensando no perigo que isso traz para a geração futura. Por quê? Porque cada vez mais nós temos, especialmente no Brasil, tá? Eu sou da área de educação, eu vejo um pouquinho isso. Cada vez mais as pessoas não querem ler, não querem ter a paciência de ler, meditar, e até para fazer um experimento. Às vezes você vai errar muitas vezes até acertar a primeira vez. O cara não quer. A minha preocupação, e queria ouvir um pouquinho você, é com essa geração que está vindo adiante. Como é que você vê o movimento? Como serão, seguindo essa tendência, os magistas do futuro? Né? Se é que tem futuro, né? Nem sei se tem futuro, mas vamos lá. Então, você falou, é uma coisa muito preocupante o futuro, porque essa geração de hoje, ela não faz ideia. Por exemplo, eu sou um magista do caos, e o Sim. caos, ele mostra pra gente a desordem que pode se transformar tudo, tudo, Sim. se você não tiver uma visão do que vai acontecer. Uhum. Vamos citar um exemplo, as últimas eleições. Certo. O que tinha de grupo, de caoísta, de magista, de telemista, de tudo quanto é caramba, Sim. um contra o outro. Uhum. Aí, mas a maioria contra. Certo. Não sei porque também não importa. Eu Sim. sou meio limpo nessa questão assim. Limpo não. Eu tô um pouco me. Não, perdão Eu da palavra, tô entendi, um você pouco me está se lixando lascando esse com troço. esse lasque É que os isso aí. caras querem fazer. O problema só é o seguinte: eu vi muita gente fazendo ritual coletivo para matar uma pessoa, para fazer alguém perder a eleição. Exemplo, Sim. vamos fazer um ritual coletivo contra o Bozo. Certo. Beleza. 10% desse pessoal queria que ele morresse. Então se concentrou para que ele morresse, que ele tivesse um Sim. infarte. Certo. Os outros 90% queriam que ele se lascasse, Uhum. mas não tem a capacidade de ter uma ideia focal, tipo, queremos um infarte, queremos um infarte. Sim. Então, tudo quanto é desgraça que acontece no Brasil é resultado dessa merda que eles fizeram. Sim. Eles não fazem ideia
que para acabar com o Bozo, eles vão destruir a economia, eles vão trazer doenças, eles vão trazer fome, eles vão destruir o país para destruir o cara. Então, quer dizer, a juventude de hoje não para pensar nas consequências. Não, eles não têm essa visão que a magia é um dominó, um atrás do outro. Quando você bate num, vai desencarrilhando, vai alcançar o objetivo. Não é do ponto A ao ponto B. Não funciona a magia. Não é o ponto A que liga no ponto C, que liga no ponto D, que vai até chegar no teu objetivo. Exatamente. Quando você não tem esse foco. E nesse tan, ele ferra a vida do objetivo que ele quer, a dele de mais 50 pessoas junto. Porque vai envolver essas pessoas. Então, vai envolver essas pessoas nessa mecânica da magia. Perfeito. E essa juventude hoje, você falou em futuro, cara, eu falo assim, vamos pegar pelas lojas. Quando você vai numa loja que tinha uma potência, você fala, pô, não, a loja lá, os caras mexem com magia. Você tem que tomar cuidado com as pessoas que assinam com 3 pontinhos, boa parte é bruxo. Você vai na loja desses caras, não sabe o básico de cabala. Pois é. Então, se perderam na questão de querer dinheiro, de querer status. E a parte filosófica ficou, parece que somente no título do grau. Estou no grau filosófico. Mas na filosofia, na verdade, cadê? Você perguntar para o cara desse sobre a cabala, sobre os estudos da alma, do Atman, o cara não sabe te responder. É mais lesado que o moleque. Sim, então, você quer dizer, tá certo. O futuro nosso, e o problema é esse, já não é tão futuro, é meio passado nosso, que o Brasil inteiro, infelizmente, não tem o hábito de ler. E cada vez está lendo menos. E com o PDF, acabou-se os livros. Então, quer dizer, o PDF tem um problema gravíssimo, que ele não traz o livro completo. Ele traz somente o trecho que o cara quer. E aí o cara se foca somente no trecho, pega a receitinha de bolo e tenta fazer um bolo sem ter o curso prévio de como cozinhar, como ligar o fogão. Então, se ele não sabe ligar o fogão, sabe misturar os ingredientes e joga no forno de qualquer jeito, já viu o resultado, né? Por isso que eu não cozinho, inclusive. Dá aquela maravilha, né? Não então, quer dizer, é complicado, rapaz. Não, é bastante complicado. Queria, dentro do que você falou, fazer 2 comentários. Né? O primeiro, honestamente, assim, na minha visão, tá? A política é um campo em que você tem sempre a defesa do interesse daquele grupo que você está vinculado. É isso que é o mais importante. É o interesse pelo poder. Às vezes, o camarada, se tiver que vender a mãe sem discutir o preço, ele vai vender para estar no poder. Certo? E eu vejo o fanatismo político com muita preocupação. Certo? E, lamentavelmente, hoje, eu diria para você que o fanatismo político ele está muito bem distribuído no Brasil, em vários, em várias polaridades, né? De esquerda a direita, e tem um fanatismo de centro. Né? Tem um negócio doido no Brasil também. Qual é o meu problema? O meu problema é o seguinte, a vinculação de magia e política, olha, eu vou usar uma expressão chula, vai dar merda. Por quê? Sim. Por uma razão, desculpa o palavrão, mas estamos sendo autênticos aqui. A política é, por definição, muito diferente daquilo que falava lá os teóricos, desde a época de Platão. Né? Até, aliás, a democracia ateniense tinha os 40 tiranos. Né? Então, a democracia surge com tiranos. Então, quer dizer, você imagina que a política não é lá o melhor campo do conhecimento quando a gente está falando de valores morais. Eu não preciso nem trazer exemplos aqui. Se eu fosse trazer exemplos, acho que a gente ia ficar uns 5 dias falando de exemplo. Né? É só abrir o jornal. Quem tiver curiosidade, abre o jornal aí e vai ver todo dia. Né? Então, quando você vê essa associação que muitos mais jovens estão fazendo, você citou esse exemplo do pessoal fazendo magias, etc., para ferrar a vida de um dos candidatos a presidente. Isso, do outro lado, também acontecia, entendeu? Gente querendo ferrar a vida de outros, né? E, assim, é claro que a gente via menos, perfeito, mas qual a minha questão? E acho que é uma questão que a gente volta ao que começamos, né? Acho muito difícil, Jackson, que um bom magista possa direcionar as suas energias e muito menos ainda conseguir trazer entidades de outros planos para trabalhar e etc., se ele não tiver
a mínima noção dos seus valores morais, se ele não souber o que é mais importante na sua vida. Será que o mais importante na minha vida é que o candidato vença como se fosse um time de futebol? Ou será que na minha vida o mais importante é o autoconhecimento, é o bem-estar, é o bem-estar meu, ou talvez da minha família, etc. Então, meu amigo, a preocupação aí, acho que é uma preocupação quase que civilizatória. Vamos dizer assim, a gente tem uma civilização Exatamente. que está indo para o buraco, né? E, lamentavelmente, aí eu quero entrar num ponto para discutir, é uma questão que queria uma opinião sua sobre o assunto. Muitas dessas entidades, tá? Não vou falar os nomes, né? Eu não, ainda mais online, né? Vou falar esse monte de nome nada, para não dar justamente material para o pessoal da Magia que Suco, né? Mas vamos falar dos 72, beleza? Os 72 Sim. lá de Salomão, tá? Eu não consigo ver que eles tenham intenções humanitárias. Primeiro, porque eles não são humanos, certo? Então, não vejo muito intenções humanitárias. Na medida em que as pessoas começam a atraí-los para esse plano, ou melhor dizendo, começam a atrair as energias deles para esse plano, porque eles não vão sair de onde estão para aparecer aqui por conta de leis cósmicas que os impedem de. Ou se aparecer, vão aparecer no flash e sair rapidinho. Da mesma maneira que você não vai ver, você não vai me ver entrando lá num plano desse e ficando lá, né? Ainda mais com o corpo Exatamente. físico, né? Mas veja só, uma coisa que me preocupa muito é o seguinte: você tem lá 72 demônios. Tem mais que isso, mas 72 grandes ordens de demônios, tá? Sim, sim. E esses caras estão sendo cada vez mais trazidos para o nosso plano através da invocação, do pensamento fixo nele, da criação de mental, né, de criaturas, conforme você disse, né, mostrou o exemplo Uhum. lá dos pastores. Eu queria que você visse isso. Você acredita que possa haver, por trás desse movimento aí da Magia Kisuko, alguma alguma ideia bem planejada de algum desses caras, etc? Ou você acha que não, que isso é mera consequência da burrice humana? Não, tudo me leva a crer que foi planejado. É bem planejado. Sim, O que fizeram? Lembra, diz assim que a ignorância é uma dádiva. sim, E eles tiraram essa dádiva do ser humano, deixaram acessível esse sim. tipo de conhecimento. Aí eu lembro do filme Constantine, que diz Aham. assim, a menina tem aquela certa frase que ela fala: você acredita no diabo? Ela fala: não, você devia, porque ele acredita em você. Basicamente foi o que aconteceu hoje, Sim, nos dias de hoje. Eles são entidades que desde a da fundação do universo querem tomar o poder sobre sim. a humanidade e sobre a criação. Tanto Verdade. que a maior guerra que aconteceu entre o céu e a terra, todo mundo sabe a divisão entre céu e inferno e por que se Sim, deu, por conta disso. perfeito. E parafraseando Bender do Futurama, eu vou montar meu próprio reino, com mais puta diversão que ele fala Sim, quando ele é expulso. Basicamente o que Lúcifer falou quando saiu, e essas outras entidades a qual pertencem a ele, querendo ou não, sim, 72 são subordinados ali, sim. tem a mesma função. Desde o início dos tempos, acabar com a raça humana, ou se não conseguir acabar, escravizar o máximo Escravizar. possível, deixar eles ali. Sim, Eu sempre cito, e infelizmente para mim, quando eu era no início da magia, quando eu estava começando a estudar, eu tive a oportunidade de ler uma pentalogia de Rochester, certo. que é chamada Os Magos, Uhum. e é uns livros que falavam sobre o futuro, sobre uma ordem de magos imortais, e aquilo mexeu muito comigo, porque era uma visão de futuro, isso que um livro que foi psicografado, essa pentalogia, ela foi psicografada. E eu achava interessante porque, infelizmente, tudo o que está no livro, em referente ao que ia acontecer no futuro, isso porque é de 1600 lá, cara, está acontecendo. Sim, E num futuro próximo, vamos dizer assim, o satanismo se torna a nova religião, porque cai-se o Vaticano, cai-se as religiões cristãs e se começa essa adoração do próprio ego. sim, Então tem reunião que a pessoa vai com seus próprios elementares, vai com as suas larvas astrais sim, para as reuniões, como se fossem entidades amigas.
E é o que está acontecendo. Hoje a gente vê pessoas que têm entidades que sempre foram entidades neutras, entidades de ruas, entidades de trabalho. O cara chamando entidade de guardiã, de amiga. Uhum. O cara fala, não, o Orobas... Oi, falei o nome de um, mas tá, foi. Tá, tranquilo. Eu falo, o cara só porque está na descrição dele, não fará mal nenhum, não deixará que nenhum outro espírito faça mal ao magia. Nenhum outro. Mas outro. ninguém Ele pode, diz que com ele ele tá não liberado, vai tá fazer. tranquilo. Então, e não é ele, lembrando que ele está lá bem escrito, ele governa não sei quantas legiões, 70 e poucas legiões. Sim. Cada legião é composta de milhões e mil espíritos. Então, quer dizer, incluindo, se você me permite uma parte, incluindo boa parte desses que são os tais mongolões que acabaram entrando a serviço dele compulsório. Né? Exatamente. Então, quer dizer, e aí, outra coisa, só tocando, nós temos um amigo em comum que, quando eu conheci ele, hoje ele é graças a Deus, hoje ele é um magista experiente, então Sim. já não passa mais por esses perrengues. Perfeito. Mas quando eu encontrei ele no começo, ele tinha se arrebentado por causa de estar mexendo com Goécia. Sim. Ele perguntou para mim, eu tô com um problema. Eu falei, onde você fez a invocação? Aí eu fiz no meu quarto. Eu falei, pois bem, bem-vindo a abrir um portal para o inferno dentro do seu quarto. Como um portal? Eu falei, ué, você não leu a descrição de como funciona? Como assim? Eu falei, o local que você abre é o local que vai ficar o portal aberto. Claro. Eita! Então, quer dizer, Parabéns. 90% dos caras que eu vejo em comunidade e na internet não tem a mínima noção que isso acontece dessa forma. Aí, quando Sim. eu falo de efeito aquário, o cara fala, não, mas já passamos da era de aquário. Eu falo, filho, quem falou da era de aquário? Eu estou falando efeito aquário, quando você Isso. cria uma bolha espacial, onde a entidade fica, a onda vibração. E tem isso? Falei, bom, parabéns, mais um candidato à ala psiquiátrica. Isso, exatamente. E assim, tem uma coisa que eu até brinco, algumas pessoas usam esse termo, eu acho um termo muito bacana. Tem uma diferença entre o esotérico e o esquizotérico, né? Ou seja, tem um camarada que mistura esquizofrenia com esoterismo. Então, boa parte daquelas coisas são delírios da mente do sujeito. Né? Você, por exemplo, você é um camarada experiente, estudou em várias tradições, etc. Hoje você tem condições de fazer determinados rituais, você tem condições até de ensiná-los, certo? Mas isso leva tempo. E mais ainda, acredito que você tem condições de saber, por exemplo, quando você está num determinado transe e quando você não está, quando você está imaginando alguma coisa, ou pensando nela, ou sonhando. Quando né? Por exemplo, eu sempre digo o seguinte, dentro de uma das possibilidades de simbolismo, existe o simbolismo draconiano, certo? E existiu, num dado momento, uma ordo draconiana. E eu dizia para as pessoas o seguinte, as pessoas perguntam assim, mas como é que pode, né, ter uma ordo draconiana e ninguém é dragão? Rapaz, quando alguém me falava isso, eu tinha vontade de dizer outras coisas mais duras, né? Mas eu falava assim, cara, se você olhar para mim ou para qualquer outro sujeito e você vir um lagarto de uns 8 metros, bicho, se ninguém te internar, você mesmo se interna, porque você tá mal, você não entendeu nada. Entendeu? Bem ruimzinho. Né? E é o esquizotérico, né? O cara lê alguma coisa e ele começa a delirar. Né? E é o que mais tem, né? Sim, infelizmente. Principalmente o problema é com efeito, principalmente nos textos. Aí que entra aquela questão de volta de interpretação de leitura Sim. medieval. O cara tá lá, não sei o quê, misture um olho de gato, que papá. Aí o cara vai lá, judia de um pobre, de um felino. O bichaninho perde um olho. Aí quando você vai e pergunta para o mago sério, ele fala, não, o nome disso é uma pedra chamada olho de gato. Sim, exato. E o cara foi lá, arrancou o olho do gato. Arrancou o olho do gato. Falando em pedra, Jackson, um assunto que é muito interessante, que na próxima semana eu vou abordar um pouquinho, né? Vou falar um pouco de magia natural. Né? E aí eu sei que você também é um cara que entende bastante desse assunto. Né? A gente até chegou a trocar algumas pedras, cristais, Sim. etc. Mas agora com o correio, cara, se eu mandar alguma coisa para você vai receber na sua próxima encarnação. Exatamente. Porque o correio tá correio tá feio. Tá.
Mas aí, rapaz, queria mostrar para você, essa aqui é um colar de uma rosa do deserto, né? Esse aqui é um colar de uma rosa do deserto, que eu uso, né, próximo ao chakra cardíaco, né? Porque ela tem um efeito benéfico, um efeito terapêutico, né? Isso é magia natural. Não é qualquer pedra. Mas também não é dizer, por exemplo, que eu pegaria uma pedra dessa e pensaria, não, vou usar uma dessa, a partir disso eu vou ser feliz no amor. Era lá, vamos com calma nisso aí, né? Vamos com calma. Por exemplo, eu estou com uma camisa aqui que tem o escaravelho de Horus, certo? Tudo bem, legal. Homenageei. Mas, bicho, eu não estou imortal não, meu amigo. Se alguém me der um tiro, provavelmente eu vou morrer. Usando isso. Então, não é isso? Se for por Concorda? Então, eu só falar, se fosse por camisa de proteção, então eu tô ferrado. Pô, cara. Porque a minha é do Homer Capeta lá. Boa. Pô, não é, cara? Exato. Exatamente onde eu quero chegar, cara. Exatamente, porque, assim, nós, quando estudamos bem os símbolos e signos, nós sabemos que eles são bons marcadores, que eles são lembretes, que dentro da magia cerimonial eles têm um papel de colocar nossa mente em sintonia e tudo mais. Mas, rapaz, vamos com calma, porque senão você vira um esquizotérico. Você veste um negócio desse aqui e pensa, não, pô, fiquei imortal agora eu sou um bicho. Né? E isso é muito comum. Demais. O pessoal esquece que o objeto em si não tem poder. Exato. O que tem poder é a carga que você dá. E também todo esmero. Aí a gente entra naquela questão que eu vejo muito da internet, principalmente esses novos magistas. Exemplo, o mais básico de um magista é a baqueta. Verdade. A coisa que eu mais vejo é quando eu mostro uma baqueta, às vezes eu estou num ritual, alguma coisa, a pergunta vem: onde você comprou? Quanto você pagou? Sim. Gente, a baqueta, diferente de um cajado ou qualquer outra coisa, isso você tem que fazer. É algo que exige todo um ritual, todo. Então, se o cara não tem a mínima força de vontade para fazer a dele, uma baqueta, ou pelo menos se esmerar em conseguir uma, não. Eu prefiro comprar para não ter o mínimo de trabalho. Então você já faz ideia da maravilha que vai ser essa operação, né? Isso para não dizer o seguinte, imagina o seguinte, se o cara é tão preguiçoso ao ponto de querer o negócio pronto, quanto mais consagrar o objeto, quanto mais você dá ao objeto uma destinação, né, da sua vontade. Eu, particularmente, num dado momento, Jackson, como você sabe, quem me conhece sabe, eu fiquei um bom tempo sem andar. Fiz 2 cirurgias de coluna, né? Fiquei 1 ano na cama. Né? E, lamentavelmente, eu não estava na cama fazendo amor, vamos dizer assim, né, de uma forma bonita. Eu estava na cama porque eu não conseguia andar. E aí, quando eu voltei a andar, eu precisava de uma bengala. Né? Eu tinha 2 opções, uma bengala ou um cajado. Eu pensei, pô, um cajado é um negócio mais bacana, porque além de me apoiar e eu ter um contato diário com ele, né, eu posso futuramente prepará-lo para algum ritual, para alguma coisa. Eu tenho um cajadinho aqui, vou mostrar rápido, né? Com uma garrinha de falcão, tem uma bola de cristal que eu posso usar para alguma coisa, que eu não vou dizer o quê. O cajado tem uma surpresa que eu não vou mostrar aqui dentro, né? Que a gente tira, tem uma lâmina cerimonial aqui. Mas, cara, na maior parte do tempo, eu usava o cajado, sabe por quê? Porque eu precisava dele para andar. E aí, eu lá com o cajado, humildemente trabalhando com ele, colocando a minha força de vontade, as minhas vibrações dele. Isso é uma coisa, né? Eu jamais compraria algo assim, como eu vejo muita gente fazer, por exemplo, para se exibir na internet. Exato. É o que mais acontece. Sim. E o que deixa muito... Eu não vou criticar também, porque Crowler já diz, a cada dia nasce um otário novo. Isso mas é uma das poucas coisas que eu acho que nós temos acordo nisso. É isso mesmo, ele está certo. Cada dia nasce um otário novo. E tem cara que vive agora basicamente de vender essas coisas, assim. Porque ele sabe que tem um mercado que os caras querem o que suco, não quer fazer o negócio.
E o Sim, cara simplesmente vende todos esses aparatos com um precinho inflacionado, que só sim, por Deus, sim. e mesmo assim, e os caras compram e vai embora. Sim, é E verdade. aí o que acontece? Aí você vai ver aquele monte de, que eu até brinco, de magistas de shopping, Sim. moleques vestidos de preto, com livro de magia na mão, toda Aham. vez com a capa mais bizarra que a outra, Poxa. parado no shopping te olhando com cara de mal. Tipo aquela cara, não olha pra mim torto que eu jogo magia, joga Ai, meu Deus. feitiço. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Ai, ai. Não, Esse é quando não anda complicado. com esses troços na mão, achando que tá no filme de Harry Potter. Pois é, rapaz. E então eu gostaria até da gente continuar essa conversa por algumas horas, né? A gente pode Uhum, conversar e a gente vai conversar ainda sim. muitas vezes. Eu vou te convidar diversas vezes. Se você for fazer live ou qualquer coisa assim, por Eu favor, estou à me convide. disposição. Se quiser, eu vou Sim, com sim. a maior felicidade. E eu quero ressaltar, na minha consideração final, para depois ouvir a sua, três coisas. A primeira, pô, cara, essa quarentena, esse isolamento forçado, eu não vou discutir se é certo ou não. Tem até um vídeo que eu coloquei ontem, sexta-feira, sobre isso, um debate meu com o procurador da República falando dessas questões. Eu peço o pessoal olhar para fazer o merchan do canal. Mas, assim, qual o lado bom disso? Né? Vou citar um astrólogo que hoje eu considero, se não o maior, um dos maiores astrólogos do Brasil, que é o Dr. Carlos Holanda. Tá? Ele também da Ordem Rosa Cruz, da Universidade Rosa Cruz. Ele é um bom astrólogo, tá? Sem dúvida, é um grande astrólogo. Ele disse assim, nós vivemos um tempo que todo mundo está na casa 12 astrológica, né? Que a gente olha, a casa 12 é do isolamento, é da prisão, né? E etc. Uhum. Mas, por outro lado, isso está permitindo, com as tecnologias que hoje nós temos, nos aproximarmos e divulgarmos mais informações e conhecimentos. Por exemplo, você está num estado que fica a uns 2.000 e poucos quilômetros do estado onde eu estou, né? E, ao mesmo tempo, nós conseguimos, em tempo real, conversar e sabemos lá, não temos ideia de quem vamos atingir com essa conversa. Porque nós, claro, vamos divulgar entre os grupos de amigos, beleza? Mas quem Uhum. entra no YouTube, eu estou colocando tudo público, né, nas redes sociais, muitas pessoas estão Sim. vendo. Então tem uma vantagem vindo daí. Tá? Por isso, Jackson, eu quero muito te agradecer, muito mesmo, nesse momento, por tornar essa prisão, porque no meu caso é prisão, não é nem isolamento social. Como eu sou diabético, hipertenso, asmático, tenho uns probleminhas aí. Eu não posso sair, cara. Eu não posso sair porque eu não acho, eu não sou o tipo de cara que vai achar que porque eu tô com essa camisa eu virei imortal, não posso ser contaminado por coronavírus. Então, quer dizer, eu te agradeço muito porque dentro desse isolamento, ter a chance de trocar ideia com um sujeito como você, que além de amigo, é um cara experiente, um cara que agrega conhecimento, agrega valor, é muito bom e ajuda muito a essa iniciativa do canal. A gravação que eu vou fazer, eu vou mandar para você, tá? O link para você também fazer a sua divulgação como Uhum. quiser. E vou, depois de fazer a edição do vídeo, tal, se alguma coisa não ficou legal, eu vou fazer um cortezinho e para jogar no YouTube para ficar bonito, porque nós é feio, Tá mas bom. tá na moda, né, filho? Oh. Então, quero ouvir um pouco das suas considerações antes da gente fazer uma despedida. Uhum. Então, estou à disposição sempre que você precisar, sabe? A gente é primo, estamos aí para Sim, isso. é isso aí. E eu deixo para o pessoal aí. Magia, como foi dito esse tempo atrás agora, vai ser a religião do futuro. Querendo ou não, é a religião Sim, do futuro. sim. Os antigos dogmas estão caindo, não há mais. E a magia não é o fantasioso, não é o impossível. Isso. É aquilo que a nossa ciência ainda não consegue explicar ainda. Perfeito, Mas a cada dia que passa, a magia se aproxima da ciência e a ciência da magia. perfeito. Porém, para aquele que não estuda os fundamentos da magia, nessa nova religião, é melhor que vire ateu do que fazer cagada. Concordo. Então,
estudem, estudem, estudem. Como a mãe de vocês diriam quando vocês eram crianças, estudem, estudem para ser alguém na vida. Sim. Magia é a mesma coisa. Você vai estudar, 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 morrer estudando e não vai aprender, porque Perfeito. na magia tudo continua até depois da vida. Sim. É isso não aí. É uma treta. Pois é, primo. E aí, o que você falou, né, para encerrar esse bate-papo, eu vou te dizer um negócio. Eu olhando um pouco, né, com a experiência que eu tenho de tarô, eu olho para você, olho para o que eu estou fazendo aqui e acho que a gente está meio sob a influência do arcano do eremita, lá do arcano do eremita, né? Porque a gente exerce um trabalho que é um trabalho mais retirado, mais à distância. Nesse momento, a gente está comentando o trabalho, mas se você observar, a gente nem está mostrando o trabalho. Né? Não é por aí. Né? Então é isso, Jackson. Olha, vai chegar um dia, pode demorar, mas eu acredito nisso, vai chegar um dia que eu vou poder pessoalmente ir e lhe dar um abraço, entendeu? Dar um abraço na sua família, em todo mundo, tá? Mas, por enquanto, receba essas vibrações, entendeu? De gratidão, entendeu? De amizade. E, não no sentido erótico, né? A vibração de amor, certo? Tomara Deus. Une, beleza? É muito bom colocar isso, muito bom para as pessoas não fazerem interpretações errôneas da nossa parte, beleza? Então é isso, meu irmão. Muito obrigado por participar. O vídeo vai ao ar um pouquinho depois da hora do almoço. Ele vai 2 horas no horário de onde eu estou, 3 horas da tarde no horário que você está. Meu aqui. E aí, beleza. Compartilha o link, beleza? Manda curtir, manda dar uma força aqui pro seu primo que tá pobrinho aí no canal. E vamos junto. Grupo lá. Beleza, meu irmão. Valeu. Muito obrigado, hein? Abraço. Até a próxima. Abraço, irmão. Até a próxima. Tchau. 93, hein? Onde é que desliga aqui?